Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre plano inclinado referente à aula 12, frente B, que fica na página 30 da sua apostila 3. Bom, lembrando que quando eu tenho uma superfície horizontal e eu tenho um determinado corpo, atua sobre esse corpo duas forças. A força peso é na direção vertical, sentido para baixo, e também tem a força normal, que é aquela força que a superfície aplica nesse corpo, que estará para cima. Então, nós temos a força normal para cima e a força peso para baixo. No caso de ter uma superfície plana, essas duas forças se cancelam, se anulam por ter a mesma intensidade, a mesma direção, porém em sentidos opostos. Porém, quando eu tenho um plano inclinado, eu tenho uma certa inclinação, dessa reta de apoio, onde o corpo está apoiado, comparado com a minha reta horizontal. Então, nesse caso, eu tenho um certo ângulo, que pode ser 30, 40, enfim, pode ser qualquer valor. E nesse caso, continua atuando a força normal e continua atuando a força peso. Lembrando que a força peso, ela sempre estará na direção vertical para baixo. E a força normal é uma força perpendicular à superfície, ou seja, ela sempre forma 90 graus com a superfície. Então, ela não estará, nesse caso, na mesma direção da força peso, ou seja, ela estará na direção, ela estará perpendicular ao plano aqui. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma decomposição dessa minha força-peso, ou seja, peso na direção x e peso na direção y. Nesse caso, nós utilizamos peso T e peso N, ou seja, peso normal e peso tangencial, que nada mais é do que o peso x e o nosso peso y, ou seja, eu faço uma decomposição das componentes dessa força-peso. Então, nesse caso, eu tenho um certo ângulo alfa aqui. Se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu também tenho um determinado ângulo alfa. Então, eu tenho de frente para esse ângulo, essa componente, que nada mais é do que o peso T, peso tangencial, e esse peso tangencial é o meu cateto oposto. E eu também tenho o meu cateto adjacente, que é esse de lado aqui, que é o peso na direção normal. E eu vou fazer a decomposição utilizando o princípio dos triângulos para calcular a componente, tanto no peso na direção tangencial, como o peso na direção normal. Então, eu tenho que cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que no caso a minha hipotenusa é o que está formando 90 graus, de frente para o ângulo de 90 graus, que nada mais é do que a força peso. Então eu tenho que cosseno de alfa é o peso na direção normal, que é o cateto adjacente, dividido pela minha hipotenusa, que é meu P. Então, para eu calcular, para eu encontrar esse peso na direção normal, nada mais, nada menos do que o valor do peso cosseno do ângulo, a inclinação desse plano inclinado. Lembrando, pessoal, que nesse caso, mesmo estando inclinado, esse bloco ele nem afunda na superfície e ele nem flutua. Nesse caso, a minha força normal, que é perpendicular à superfície, tá? Ela possui a mesma intensidade do meu peso na direção normal. Então, essa força normal, ela se anula com o peso na direção normal. Para encontrar esse peso na direção normal, basta pegar o valor da força peso e multiplicar pelo cosseno do ângulo, o ângulo da inclinação deste plano inclinado. E a outra componente é a componente do peso na direção tangencial, que é essa que é responsável pelo movimento do bloco, é ela que faz esse bloquinho se movimentar. Então nós temos que seno, seno desse ângulo, do nosso ângulo alfa, é o cateto oposto, e nesse caso meu cateto oposto ao ângulo é esse valor, que nada mais é do que o peso tangencial, dividido pela minha hipotenusa, que é o meu P. Então, para calcular o peso na direção tangencial, basta pegar o valor da força peso e multiplicar pelo seno do ângulo, tá? Da inclinação desse plano inclinado. E dessa maneira, eu consigo encontrar as duas componentes, tanto o peso na direção normal, ou seja, o peso em y, que é P cosseno θ, e também o peso na direção tangencial, o peso na direção x ali, que é P seno θ. E o único responsável pelo movimento do bloco, para ele ganhar, adquirir uma determinada aceleração, é essa componente da força-peso, que é o peso tangencial, P seno θ. Nesse caso, esse bloquinho com a superfície não tem força de atrito, é uma superfície perfeitamente lisa, então a única força resultante que atua sobre esse bloquinho
é o peso na direção tangencial. Para calcular essa aceleração, eu tenho a força resultante, que é igual ao peso tangencial, que é igual a peso seno do ângulo alfa, né? Que é o peso aqui tangencial, o método de calcular ele. Força resultante é massa vezes aceleração. O peso tangencial é P seno θ. E peso nada mais é do que massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo de inclinação. Massa de um lado, massa do outro. Eu posso cortar. Então, para calcular a aceleração adquirida por esse bloquinho na descida do plano inclinado, é o valor da gravidade, né? Que no caso na superfície da Terra vale 10, vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo de inclinação entre a minha reta horizontal e a superfície do meu plano inclinado. E a outra situação é a situação em que eu tenho uma força de atrito. Eu tenho uma determinada inclinação, eu tenho um certo ângulo alfa, continuo tendo a força peso para baixo, a força normal perpendicular à superfície, mas agora eu tenho a força de atrito, o meu Φ, que é contrário ao meu escorregamento, ao meu movimento. Nesse caso, eu faço também a decomposição da minha força peso, peso na direção normal, peso na direção tangencial, e nesse caso a minha força normal, ela se anula com o nosso peso normal. Ou seja, esse bloco ele nem afunda na superfície e ele nem flutua. Nesse caso, as duas únicas forças responsáveis pelo movimento é o peso tangencial e a força de atrito. Porém, a força de atrito ela atrapalha o movimento. E a minha força peso na direção tangencial ajuda o movimento. Nesse caso, para encontrar a minha força peso, né, na direção normal, que nada mais é do que também o valor da minha força normal, é o mesmo procedimento anterior, P cosseno θ,